Eu quero só o versículo primeiro, a parte A dele, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Vou ler de novo, os irmãos, só fala deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Amém? Podeis assentar. Irmãos, falar de deserto talvez seja a coisa mais difícil do mundo. Mas o deserto tem no mínimo três tipos de entrar nele: ser conduzido ou levado a ele, ir por conta própria, ou alguém te forçar a ir, alguém abrir a porta para ir. Mas por que nós devemos ir para o deserto? Talvez você foi ensinado que no deserto é lugar de provação, de luta. Talvez quando você está passando por um problema, você vai dizer: eu estou no deserto. E às vezes não é isso. Nem sempre deserto é lugar de quem está passando por luta. Nem sempre o deserto é lugar de batalhas por causa do pecado. Nem sempre o deserto é um lugar onde você cometeu um erro e foi colocado lá. O deserto também pode ser lugar de bênçãos, lugar de vitórias. O deserto pode ser um lugar onde recebemos recompensas. Tem muita gente que perdeu as bênçãos de Deus, perdeu as recompensas de Deus, porque tentaram sair dos desertos e morreram lá, porque acharam que o deserto era um lugar ruim. Quando o povo de Israel clamaram a Deus para que Deus tirasse o povo do Egito, o primeiro lugar que Deus levou o povo não foi para Canaã. Deus levou o povo primeiro para o deserto. Por que Deus levou o povo para o deserto? Primeiro, para aprender a depender de Deus. Por que nós muitas vezes não dependemos de Deus? Porque às vezes a normalidade, talvez as nossas vidas cotidianas, tira a dependência de Deus da nossa vida. Sustento da nossa vida nos afasta de Deus. A segurança de vida nos afasta de Deus. Israel, toda vez que Israel prosperava, era tendencioso a afastar de Deus, a não importar mais com Deus. Então Deus pegava Israel e levava para o deserto. Por que Deus levava Israel para o deserto? Para que Israel pudesse aprender a depender de Deus. Quando o povo aprendia a depender de Deus, Deus prosperava o povo. Prosperidade não é pecado. O que é pecado é você parar de depender de Deus. Muitas famílias se afastaram da presença de Deus, afastaram da dependência de
Deus, porque se estabeleceram, se fixaram, arrumaram rotinas de vida. Hoje nós estamos vendo uma sociedade falando mal de Deus, chamando Deus de você, falando que Deus, tanta coisa, está falando contra Deus. E não estou falando de uma sociedade pagã e ímpia, eu estou falando de uma sociedade que nós somos uma sociedade que acredita que há um Deus. Muitos perderam o temor, muitos perderam o medo de estar na presença de Deus, e não importam os acontecimentos da sua vida, acreditam naquilo que eles estão sustentados, naquilo que eles estão fixados, vai dar a garantia, vai dar força para eles seguir em diante. Muitas pessoas acreditam que pode abandonar Deus, pode abandonar cultos, pode abandonar a adoração a Deus, porque agora eles estão firmes, sustentados. Cuidado, Deus pode te mandar para o deserto. Pessoas que têm carreiras, pessoas que poderiam ser pessoas que pudessem levar as coisas de Deus maravilhosamente, mas esqueceram do projeto chamado depender de Deus. Irmãos, depender de Deus não é só orar a Deus. O ímpio ora. Depender de Deus não é só falar que crê em Deus. O demônio crê em Deus. Depender de Deus não é falar que você prega o evangelho. Não. Você sabia que você vem para essa igreja? Sabe por que nós somos obrigados a vir para a igreja? Sabe por que é obrigado a vir? Porque você está vindo não é para pedir a Deus. Se você veio para pedir a Deus, você está errado. Quem veio para o culto pedir a Deus, ele veio para um lugar errado. Porque você podia trancar dentro do seu quarto, na sua casa, e se derramar diante de Deus. E eu tenho certeza para você, lá no seu quarto, trancado naquela porta, se você derramar diante de Deus, Deus vai abrir o céu e vai derramar sobre a tua vida as bênçãos dele sobre a tua vida. Sabe por que nós viemos para o culto? Porque nós viemos para o culto. O culto é o lugar de você entregar a Deus as bênçãos que você já recebeu. O culto é o lugar de você mostrar para Deus o agradecimento daquilo que Deus tem feito na tua vida. Tem muita gente que veio para a igreja todo dando destruído, achando que a igreja é obrigado a resolver os problemas da tua vida. Não, irmãos, Deus é um Deus que resolve o problema da vida nossa em qualquer lugar que nós estivermos. Deus é eterno, Ele é o Criador dos céus, é o Criador da terra. Ele não depende disso aqui para resolver o problema da tua vida, mas você depende disso aqui para agradecer a Deus e dizer para Ele: eu dependo de Ti, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Porque eu preciso sair da minha casa. Evangelho é sair para fora. Evangelho é se locomover do lugar onde você está estabilizado, do lugar onde você está acomodado, do lugar que você está ajeitado.
sossegado, no lugar onde você tem conforto, no lugar onde Deus te abençoou, Deus te deu um ar-condicionado na tua casa, Deus te deu dinheiro para você gastar, Deus te deu sustento, saúde, o ar para você respirar. Você está vivendo uma vida boa, mas você precisa sair dessa vida boa e ir até o lugar onde junta pessoas para dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado aquilo que eu necessito na minha vida. Seja dependente de Deus, porque no dia que você parar de depender de Deus, é bem provável que Deus pode te mandar para o deserto. É bem provável Deus mandar você para o deserto. Segunda coisa, porque precisamos ir para o deserto, ou porque somos levados para o deserto, para aprendermos que as coisas essenciais na nossa vida nos alegram. As coisas básicas da nossa vida. Jesus foi levado para o deserto, não porque ele precisaria de aprender, mas ele precisaria vencer as tentações, mostrar para o diabo que Jesus Cristo era vencedor. Mas o melhor lugar para ele ir não era para o palácio. Por que não era para o palácio? Porque no palácio tem tudo. No palácio não há necessidade. No palácio tem proteção. Mas Jesus foi mandado para o deserto, porque no deserto não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem casa, não tem nada. E quando nós observamos que não tem nada, percebemos que um copo d'água tem muito valor. Percebemos que um prato de comida, ele é essencial e é valioso na nossa vida. Quando nós estamos no deserto, num lugar que não tem nada, percebemos que uma camisa, uma calça, ela tem muito valor. Porque quando nós estamos vivendo uma vida de abundância, nós não damos valor num copo d'água, nós não damos valor num prato de comida, nós não damos valor na roupa que nós vestimos. Achamos que é nós que conseguimos isso, achamos que é pelos nossos braços que possuímos isso, achamos que é pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, pela nossa inteligência que nós conseguimos o que conseguimos. E o homem começa a ficar orgulhoso, o homem começa a ficar cheio de si próprio, e ele começa a bater no peito e dizer: foi eu que fiz isso. Foi eu que pratiquei isso na minha vida. Então, quando nós somos levados para o deserto, como Jesus Cristo foi levado para o deserto, ele observa e analisa que ele é fraco, é dependente e necessita da presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Quando nós estamos no deserto, quando nós somos levados para o deserto, nós aprendemos uma coisa essencial: a nossa vida ela é fútil, ela é fraca, ela não tem valor nenhum. Se Deus não estivesse na nossa vida, estaríamos destruídos. Se Deus não nos conduzir, nós estaríamos acabados. Mas se Deus estiver na nossa vida, nós teremos sustentação pela graça do Deus
preocupar-se com o dia da manhã, porque ele sabia que o essencial é valioso. Ele sabia que quando estivermos no deserto, nossa vontade, nossos pensamentos, os nossos desejos não têm valor. A vontade de Deus que tem valor, o desejo de Deus que tem valor, os pensamentos de Deus que têm valor. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de escassez, tempos que nós vamos ter que sacrificar alguma coisa. A Bíblia disse que o mundo irá de mal a pior. Então não espera muita coisa do mundo, mas acredita sim que Deus é um Deus que te abençoa, é um Deus que te prospera, é um Deus que cuida de ti, é um Deus que Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Confia no essencial de Deus na tua vida. Faça como Jesus Cristo. Jesus confiou que Deus era um Deus que cuidava tanto dele, que ele não importou por pão, ele não importou por tesouro, e ele não importou por rei. O diabo disse para ele: transforma as pedras em pão. Mas ele acreditava na essência de Deus sobre a tua vida, e ele dizia: olha, não só de pão vive o homem. Jesus estava com fome, mas ele sabia que há um alimento no céu que sustenta a nossa vida, há um alimento no céu que é maior do que o alimento que está na terra. Mostraram o reino para Jesus e disse para ele: olha, se você me adorar, vou te dar o reino. Mas Jesus dizia para ele: olha, melhor que o reino, todo o poder da terra, todo o dinheiro que eu ganhar, toda a fartura que tiver aqui, melhor é adorar o Deus Todo-Poderoso. A minha escolha é estar adorando ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, tem muita gente tentando Deus. Tem muita gente pulando de cima do pináculo e dizendo: se o Senhor não cuidar de mim, eu não vou adorar a Ti. Se o Senhor não cuidar da minha família, eu não vou adorar a Ti. Irmão, vai especar no chão. Porque Jesus nos mostrou isso. Mesmo que Deus tenha poder para fazer grandes coisas, mesmo que Deus tenha poder para derramar e para encher rios, Deus tem poder para secar e colocar tudo de volta, Deus tem poder para fazer maravilhas, mas cuidado de você tentar Deus. Sabe o que nós somos levados para o deserto? Para aprender uma coisa: não é a minha vontade que manda, é a vontade do Todo-Poderoso que canta. Não é os meus desejos que governam, é os desejos do Todo-Poderoso que governa. Não é o reino que manda, mas acima de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso que manda. Glória a Deus. Aprenda, irmãos, as coisas básicas da vida. Será que nós temos que ir para o deserto? Será que a igreja vai ter que ir para o deserto para aprender que mesmo dentro da caverna, comendo uma vez por semana, mesmo dentro da caverna temos só um buraquinho do sol para nós enxergarmos, e precisamos adorar, a louvar e bendizer o nome dele? Lembra-se de uma coisa: no dia que colocar você para escolher, em todas as ocasiões, escolha a Deus.
Mesmo que você perca tudo, mas escolha Deus. Mesmo que tudo seja tirado de ti, mas escolha estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que arranque a tua pele, mesmo que arranque tudo que você tenha, mas escolha estar diante do Deus Todo-Poderoso. A proposta pode ser boa, a proposta talvez pode ser maravilhosa da tua vida hoje, mas lembra-se de uma coisa: você pode viver só 100 anos na terra, mas a tua eternidade é que importa para você. Aonde você vai colocar a tua eternidade? Talvez a proposta hoje é boa, mas se for uma proposta de afastar da presença de Deus, larga esta proposta. Jesus foi levado para o deserto para isso, para que pudesse entender que nenhuma proposta era maior do que estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, somos levados para o deserto porque a nossa capacidade intelectual são pequenas diante do Deus Todo-Poderoso. Não pense em você que sabe mais do que Deus. Muita gente querendo dar aula para Deus. Tem muita gente querendo ensinar a Deus como governar a terra. Esses dias eu vi uma pessoa dizer: olha, se Deus é Deus, porque deixou criança morrer? Se Deus é Deus, porque mandou criança? Irmãos, Deus é Deus. Não tenta ser mais sábio do que Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que criou, Ele é dono de todas as coisas. Se Ele quis fazer isso, é porque Ele quis fazer. Não tenta ser mais inteligente do que Deus. João Batista, Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer: João Batista era o maior homem na terra. Jesus mesmo disse que não havia um homem maior do que João Batista, e não há um homem maior do que João Batista, nascido de mulher. Mas João Batista nos ensinou muito. Primeiro, ele sabia viver no deserto. Ele sabia que no deserto havia bênçãos. João Batista era filho de um sumo sacerdote. Então quer dizer, João Batista era da tribo de Levi. Quer dizer que João Batista tinha direito de ter uma casa para morar. João Batista tinha direito de ser sustentado pelo povo de Israel. Mas devido a alguma coisa que aconteceu que ninguém sabe, João Batista foi levado para o deserto. E lá no deserto, sem casa, sem família, sem roupa, sem comida, ele ainda era uma voz que clamava no deserto, dizendo: arrependei-vos. João Batista não tinha casa, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada. João Batista, ele dependia plenamente de Deus, mas ele saía gritando, dizendo: vós que clama no deserto, arrependei-vos, porque é chegada a hora, é chegado o momento, é chegado o Rei dos Reis, é chegado aquele que vai vir transformar o mundo, é chegado aquele que vai fazer grandes coisas na nossa vida.
balaio, sabe por que João Batista fazia isso? Ele não importava com certas coisas, o importante dele, sabe o que é? É que João Batista importava mais em agradar a Deus do que todas as coisas desta terra. Sabe, eu acho que nós estamos sendo precisos ser levados para o deserto para importarmos com Deus, porque nós damos muita importância para tanta coisa, e parece que não está sobrando tempo para importarmos com Deus. Glória a Deus. O que é mais importante para você? O que mais importa na tua vida hoje? O que mais move o teu coração? O que mais dói no teu coração? Lembre-se de uma coisa: se for filhos, mas se você não levar os seus filhos a aprender a adorar a Deus, aprender a andar na presença de Deus, você foi um péssimo pai. Se for esposa ou esposa, mas se você não aprendeu a andar com o seu esposo ou sua esposa na presença do Deus Todo-Poderoso, vocês foram um péssimo casal. Se é dinheiro, se é bem, se é financeiro, mas se você não aprendeu a colocar os seus bens, a sua finança, a sua vida financeira na presença de Deus, você é um péssimo administrador. O que mais importa para nós? Se é a casa, mas se você não colocar a sua casa na presença de Deus, talvez o seu lar possa ser destruído. E a prova disso está aí. Um dos homens mais ricos do mundo, esses dias, foi tirado tudo dele dentro do Brasil. Então nada, irmãos, nada é mais importante do que o Deus Todo-Poderoso. Porque no dia que nós estivermos no deserto, o Deus Todo-Poderoso não sairá de nós. O Deus Todo-Poderoso vai ficar junto conosco. Então talvez seremos e devemos ser enviados para o deserto, para aprendermos primeiro a sacrificar por Deus. O povo judeu, quando Moisés foi tirar o povo, ele chegou para o faraó e disse: deixa eu levar o povo para o deserto para sacrificar a Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles faziam festas a Deus. No deserto é lugar de fazer festas a Deus. Sabe qual é a maior construção de templos que já existiu no deserto? O tabernáculo não foi construído no lugar bom. O tabernáculo foi construído quando estava no deserto. A adoração a Deus, a adoração verdadeira a Deus, ela foi montada no deserto. Então o tabernáculo foi construído no deserto, a adoração a Deus foi construída no deserto. E foi interessante, quando saem do deserto, que vão para a terra boa, que mana leite e mel, para de ir para o tabernáculo e param de adorar a Deus. Cuidado quando está manando leite e mel na tua vida, e você querer parar de ir para o tabernáculo e parar de adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O perigo da nossa vida é quando tudo está bem na nossa vida, nós achamos que tabernáculo não tem valor. É interessante que o povo de Israel largou tudo que tinha no deserto, já não tinha nada, e o
nada que tinha, o povo juntou e deu para Moisés para construir o tabernáculo. Para quê? Porque eles tinham desejo de adorar a Deus. Quando eles saíram do deserto, que eles tinham tudo, mas não quiseram dar nada para construir o lugar de adoração a Deus. Então, cuidado quando você sair do deserto e começar a planar leite e mel na tua vida, e você começar a achar que tabernáculo não tem valor, adoração a Deus não tem valor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Somos enviados para o deserto para que nós possamos aprender que estar na presença de Deus é mais valioso do que em qualquer lugar neste mundo. Vamos ficar de pé. Lembre-se de uma coisa: quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto não foi o homem mau. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E se Jesus não tivesse passado na prova, se Jesus não tivesse compreendido o deserto, ele tinha morrido no deserto. Não morra no deserto. Não deixe o deserto ser o teu túmulo. Aprenda a depender de Deus. Feche teus olhos. Pai, eu te peço, meu Deus, nesta noite, nos ensina, meu Deus, a depender de Ti. Nos ensina, meu Deus, a ter as coisas essenciais das nossas vidas. Nos ensina, Pai Celestial, que um pouquinho que temos serve para adorar a Ti. Um pouquinho de tempo que temos, ó Pai, serve para entregarmos a Ti. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, porque nós estamos aqui para oferecer a Ti, ó Pai, um culto de adoração, em agradecimento, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, das bênçãos que o Senhor tem derramadas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Não senta.